Imagine-se carregando um fardo tão pesado que cada passo parece te esmagar. A ansiedade aperta seu peito, o medo sussurra dúvidas, e o cansaço faz você se perguntar se ainda vale a pena continuar. Eu vivi isso. Por meses, minha vida era uma batalha diária contra a exaustão espiritual. Preocupações com finanças me mantinham acordado à noite. O medo de falhar com minha família me consumia, e mesmo na igreja, eu me sentia desconectado, como se Deus estivesse a milhas de distância. Eu queria uma saída, mas parecia que minhas orações eram apenas ecos num vazio. Numa noite fria, com o vento batendo na janela e meu coração mais gelado ainda, abri minha Bíblia, quase sem esperança. Meus olhos caíram em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aquelas palavras de Jesus me atingiram, mas confesso que pareciam distantes. Descanso? Como se minha alma estava tão agitada? Pensei na oração de Jesus no Getsêmani, em Mateus 26:39, quando ele, mesmo angustiado, confiou tudo ao Pai. Mas minha fé parecia frágil, e minhas orações frágeis demais para alcançar Deus. Eu via irmãos na igreja radiantes falando de paz e propósito, e me sentia um estranho no meio deles. Minha oração era mais um grito abafado. Deus, estou tão cansado. Ainda há lugar para mim na tua presença? Eu queria acreditar que Jesus tinha algo para me dizer, mas o peso do cansaço me fazia duvidar. Minha vida parecia um mar revolto, e eu não sabia como encontrar a calma, mas naquela noite, uma centelha brilhou na escuridão do meu coração. E se Jesus quisesse me ensinar uma oração poderosa, uma que pudesse transformar meu cansaço em paz? E se ele estivesse me chamando, como chamou os cansados em Mateus 11:28? Não tinha forças, mas aquela faísca me fez segurar a Bíblia com mais firmeza, esperando que Jesus compartilhasse comigo a oração que mudaria tudo. O cansaço era como uma corrente me puxando para baixo, mas eu decidi não me render. Resolvi lutar por alívio, pensando que, se tentasse com mais força, poderia encontrar a paz que faltava. Tentei organizar minha vida. Fiz planilhas para as finanças, criei rotinas para aliviar a ansiedade, até busquei conselhos com amigos, mas cada esforço parecia só aumentar o peso. As noites continuavam agitadas, os medos cresciam, e a exaustão espiritual me fazia sentir como se estivesse correndo num deserto sem fim. Na minha fé, achei que a resposta estava em ser mais disciplinado. Mergulhei na Bíblia buscando promessas de descanso. Voltei a Mateus 11:28, repetindo: Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Pensei na oração de Jesus no Getsêmani, quando ele entregou sua angústia ao Pai. Tentei imitar isso, orando com mais frequência, participando de cultos, até fazendo jejuns. Um pastor pregou sobre Mateus 11:28, dizendo que Jesus convida os cansados a encontrar paz nele. Eu anotava, tentava aplicar, mas minha alma ainda parecia inquieta. Eu orava pedindo alívio, mas minhas orações pareciam frágeis. Deus, por que não sinto tua paz? O que falta em mim? Na igreja, ouvia testemunhos de pessoas que encontraram descanso em Deus, e isso só aumentava minha frustração. Eu queria ser como elas, mas me sentia preso num ciclo de ansiedade e medo. Minha fé parecia uma chama tremendo ao vento, e eu me perguntava se Jesus ainda tinha uma oração para alguém tão cansado quanto eu. Numa noite, após mais uma tentativa frustrada de acalmar minha mente, sentei no escuro, com a Bíblia fechada ao meu lado. Estava exausto de buscar, de orar, de esperar. Só consegui sussurrar: Jesus, estou sobrecarregado. Se você tem uma oração para mim, por favor, me ensina. Eu estava no limite, com apenas um fio de esperança, esperando que Jesus me mostrasse a oração poderosa que ele queria compartilhar comigo. Naquela noite, quando sussurrei: Jesus me ensina, algo mudou. Peguei a Bíblia com o coração pesado e voltei a Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Li também Mateus 26:39, onde Jesus ora no Getsêmani. Não seja como eu quero, mas como tu queres.
Pela primeira vez, aquelas palavras não eram apenas histórias, eram um convite vivo. Era como se Jesus estivesse sussurrando na minha alma: entregue seu fardo para mim. Minha oração é para você. Eu percebi que todo esse tempo, eu tentava carregar meu cansaço sozinho, mas Jesus queria que eu o buscasse com uma oração simples e confiante. Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei em como Jesus convidou os cansados, como acolheu a mulher pecadora que lavou seus pés com lágrimas. Minha ansiedade, meu medo, meu cansaço não eram maiores que ele. Mateus 11:28 me mostrou que a oração poderosa não era sobre palavras perfeitas, mas sobre entregar tudo a Jesus. Naquela noite, orei diferente. Jesus, estou cansado. Leva meu fardo e dá-me teu descanso. Não foi uma oração longa, mas foi honesta, e senti ele me ouvir. Uma paz suave envolveu meu coração. Não era como se as preocupações tivessem desaparecido, mas eu sabia que Jesus estava comigo. Pensei na oração de Jesus no Getsêmani, quando ele confiou tudo ao Pai, mesmo na angústia. Minha oração, por menor que fosse, era suficiente. Naquela noite, dormi com uma leveza que não sentia há meses. Eu sabia que Jesus tinha compartilhado comigo uma oração poderosa, uma oração de entrega que trazia descanso. Depois daquela noite, comecei a caminhar com uma nova leveza. As lutas ainda estavam lá. Finanças apertadas, medos, cansaço, mas eu não me sentia mais sobrecarregado. Mateus 11:28 se tornou minha âncora. Jesus queria meu fardo, e sua oração poderosa era minha força. Eu comecei a confiar que ele estava comigo, mesmo nos dias difíceis. Isso mudou como eu orava, como enfrentava a ansiedade, como via minha própria história. Decidi parar de carregar tudo sozinho. Continuei lidando com as finanças, mas com fé de que Jesus proveria. Cuidei da minha saúde mental, mas confiando que ele me sustentava. Minha oração mudou. Em vez de pedir desesperadamente, comecei a entregar. Antes de dormir, orava: Jesus, leva o meu fardo a ti. Dá-me teu descanso. Criei uma rotina simples. Lia Mateus 11:28. Orava com confiança e descansava nele. Aos poucos, minha ansiedade diminuiu e comecei a sentir paz, mesmo nas noites mais difíceis. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes escondia minha exaustão com medo de parecer fraco. Mas quando contei como a oração de entrega me trouxe descanso, vi rostos se iluminarem. Uma irmã disse que minha história a inspirou a orar com mais fé, mesmo enfrentando o luto. Minha dor, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. Mateus 11:28. E a oração de Jesus no Getsêmani me lembravam que a entrega abre as portas para o descanso. Aos poucos vi mudanças. Consegui um trabalho que aliviou as finanças. Minha ansiedade não sumiu, mas se tornou manejável com a paz de Jesus. Minha fé cresceu, não porque eu era forte, mas porque ele era fiel. Minha história estava se tornando um testemunho de que a oração poderosa que Jesus compartilha é simples, mas transforma. Se você está sobrecarregado com o coração ansioso ou exausto, quero te dizer: Jesus tem uma oração poderosa para compartilhar com você hoje. Minha jornada me ensinou que Mateus 11:28 é uma promessa viva. Ele convida os cansados para encontrar descanso. Jesus orou no Getsêmani entregando tudo ao Pai, e ele te chama para fazer o mesmo. Sua oração, por mais simples que seja, é suficiente para ele. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, ore com entrega. Diga a Jesus seu cansaço, seus medos, sua ansiedade. Ele ouve. Segundo, comece pequeno. Leia Mateus 11:28 antes de dormir. Ore por 1 minuto. Confie no descanso de Deus. Terceiro, busque uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho. E você também não está. Falar sobre seu fardo pode trazer alívio. Acima de tudo, creia que Jesus quer compartilhar uma oração poderosa com você hoje. Ele promete descanso. E ele cumpre.
Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Mateus 11:28 e ler em voz alta. Faça uma oração simples, entregando seu fardo a Jesus. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história para alguém, ou confiar num passo pequeno. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Jesus, levo meu fardo a ti. Dá-me teu descanso. Depois, dê um passo. Sua história, com todo o seu cansaço, é o lugar onde Jesus quer te encontrar. Ele está te chamando para a paz, e sua fé vai inspirar outros. Vamos caminhar juntos confiando na oração que Jesus compartilha hoje?